Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, e nós vamos meditar sobre um tema que eu acho por demais importante nos tempos de hoje. O Jesus genérico, que tem de tipo de Jesus no mundo de hoje, é Jesus para cada tipo de freguês. E no final o freguês vira a própria pessoa, né? Então, Lucas capítulo 9, quero que você abra e nós vamos ler juntos dos versos 18 até o 27. Lucas 9, do verso 18 ao 27. Sentados, os irmãos se encontram, mas intimamente reverentes em relação à palavra de Deus. Façamos então a leitura da palavra do Senhor. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contasse isso a ninguém, e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim mesmo e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Vamos orar. Pai Santo, nós sabemos por meio da Tua palavra que o Senhor se fez carne, habitou entre nós, e o Deus que se fez carne, Teu Filho amado Jesus, Ele é para nós, ó Deus, a máxima revelação do Senhor para a humanidade. Quem vê a Jesus, vê a Ti, ó Pai. Mas nós temos sabido que desde que Jesus pisou neste mundo, muitos falsos cristos têm sido pregados. E, infelizmente, muitas pessoas têm se perdido, se desviado da fé por seguirem falsos cristos, por adorarem falsos deuses, ainda que tenham o mesmo nome do Senhor. Nossa oração, Pai Santo, nesta noite, é que o Teu Santo Espírito nos livre de todo engano, toda mentira, e nos conduza cada vez mais a sermos discípulos do Jesus verdadeiro, não do Jesus genérico que se prega nos tempos de hoje. Livra-nos, Pai, de todo tipo de engano, e que nós possamos ouvir tão somente a voz do bom pastor, porque o bom pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz e a seguem. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós fomos criados para a glória de Deus. Ainda que você não acredite em Deus, ainda que você duvide de algumas coisas, nós fomos criados para a glória de Deus. Deus colocou a eternidade no coração do homem, porque o homem foi feito para se relacionar com Deus. Então, desde que o homem pisou aqui nessa terra, que o homem tem um relacionamento com Deus. Mas esse relacionamento, ele foi se perdendo ao longo dos anos,
por meio do pecado. E as pessoas começam a buscar deuses, elas começam a buscar seres transcendentais, elas começam a se relacionar com o transcendental. Por quê? Porque elas têm fome e sede de Deus, porque elas foram criadas com esse propósito. Mas enquanto elas não tiverem um encontro pessoal e genuíno com Jesus Cristo, elas vão procurar e nunca vão encontrar. Agostinho vai dizer que o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Não que Deus é pequeno, mas é porque esse vazio do homem, que está relacionado com a função que Deus criou para o homem, só Deus, o Deus genuíno, preenche. Mas bem-vindo ao planeta Terra. Bem-vindo à humanidade. E essa humanidade, ela tem produzido todo tipo de deuses. Se a gente for olhar para as religiões do mundo, trouxe aqui um gráfico que mostra como que nós somos tão plurais em termos de religião. Os irmãos estão vendo aí que os cristãos, e aí juntando a diversos segmentos, a estatística faz isso, católicos, ortodoxos, evangélicos, nós somos um terço. Os cristãos, pelo menos nominalmente, representam um terço da população mundial. Outras religiões, como o islamismo, o budismo, também têm a sua representatividade. E cada fatia dessa pizza, ela vai demonstrar o dissabor que é a religião. Porque o que é religião? Religião é o homem tentando encontrar Deus. Quando que, na verdade, o que Jesus Cristo fez foi Deus vir se tornar-se homem, buscando se relacionar com o homem. É Deus que desce do céu e se humilha a ponto de nascer uma pequena criança. É Deus que se humilha, largando a sua glória, e se tornar um homem sujeito a fome, sede, cansaço, plenamente homem, plenamente Deus. E é esse Deus que procura a humanidade caída, mas a religião faz o evento contrário, e as pessoas ficam tateando. Obviamente que no nosso país, as pessoas, em geral, não procuram tantos esses deuses aí das outras religiões. Contudo, no Brasil, no nosso país, tem sido pregado falsos cristos. Falsos cristos na Bíblia não significa falsas pessoas que dizem ser Cristo. Preste bem atenção. Até pode acontecer isso. Olha, ele é um falso Cristo, porque ele diz que é Jesus Cristo. Mas isso é caricatural, meus irmãos. São pouquíssimos. Chega a ser irrisório. Aqueles seguidores daquele Henri Cristo. Já ouviram falar de Henri Cristo? Mora em Santa Catarina. Né? Tem seguidores, é porque, meus irmãos, o ser humano não tem para tudo, né? Aquele homem tem seguidores, mas aquilo é caricatural, aquele tipo de Cristo, aquele falso Cristo, ele não arrasta multidões. O mais problemático são as falsas pregações sobre Cristo. É esse o ponto principal. São os Jesus genéricos que são pregados aí a toda hora, em todo lugar, em diversos templos. E nós precisamos, como família, como igreja, avaliar se nós não estamos seguindo um Jesus genérico. Queridos, se você não conhece o Jesus verdadeiro, a sua fé nesse Jesus, ela não tem validade. Nós vimos pela manhã que não basta ter fé. Vimos a história de Raabe, vimos que uma fé verdadeira, genuína, ela é uma fé corajosa, é uma fé que a pessoa deve estar disposta a sofrer por esse evangelho, é uma fé autêntica, uma fé confiante, que a pessoa realmente confia nas palavras do Senhor, é uma fé altruísta que pensa no outro, é uma fé pactual, uma fé da aliança, a aliança do Calvário, é uma fé transformadora. Raabe teve sua vida transformada, e tudo isso só é possível se você tem uma fé no Jesus verdadeiro. Mas a pergunta é, você crê no Jesus verdadeiro ou você crê no Jesus genérico?
O texto que nós lemos aqui agora, Jesus Cristo, ele vai chamar a atenção dos seus apóstolos sobre isso. Aqui Jesus Cristo, ele está terminando o seu ministério, chamado Ministério da Galileia, onde ele passou muitos anos. E aqui agora, em Lucas 9, ele vai começar, a partir do verso 18, no chamado Ministério do Retiro, onde ele vai fazer um longo retiro, ele vai caminhar, vai para Tiro e Sidom, e aí tem aquela experiência daquela mulher cananeia, que toca na orla da veste de Jesus e é curada, e todo aquele diálogo depois, os fariseus pedem um sinal, todo esse trajeto é o chamado Ministério do Retiro de Jesus. E aí Cristo, então, ele se retira para orar, e ele faz uma pergunta. E essa pergunta, meus irmãos, era para que os discípulos de fato compreendessem a quem eles estavam seguindo, qual é o Jesus que você está seguindo, qual foi a motivação que levou o irmão, a irmã a vir aqui esta noite. Se o que levou você aqui esta noite, que não foi pela graça salvadora de Jesus Cristo, você está seguindo um Jesus genérico. Quantas pessoas vão para a igreja para serem tão somente curadas? Ainda que o Jesus autêntico cure, mas elas vão procurar um Jesus genérico. O Jesus genérico, meus irmãos, Cristo vai nos ensinar que esse Jesus genérico, ele é uma imitação ilegítima do Jesus bíblico. Olha no verso 18, vai dizer que ele estava orando e perguntou. E aí Cristo, ele chega para os seus discípulos. Aqui estão só os apóstolos. E então Jesus Cristo, ele quer fazer com que a fé dos apóstolos seja madura. Então ele chega para os discípulos e diz: ei, vem cá, quem as multidões, as massas, dizem que eu sou? Meus irmãos, precisamos compreender que o nosso entendimento de Jesus, ele vai ser diferente das massas. O que as multidões pensam sobre Jesus não vai ser a visão bíblica do Jesus bíblico. Quem as multidões dizem que eu sou? E aí, eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, que tinha morrido, e já tinha Salomé entregue a cabeça de João Batista, numa bandeja. Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. Esse grupo são parecidos. O grupo que disse que é João Batista e o grupo que disse que é Elias, nós podemos enquadrar no grupo que achava que Jesus era o precursor do Messias. Mas não era o Messias, era o precursor do Messias. Porque tanto João quanto Elias era profetizado que haveria de vir o Elias, que prepararia o caminho. Então, para esse grupo, ou era João, ou era Elias, ou seja, era o precursor do Messias, mas não era o Messias. Já para outro grupo, era qualquer um dos profetas do passado que ressuscitou. Então nós vamos ver aqui, meus irmãos, 3 tipos de entendimento acerca de quem é Jesus. No primeiro grupo, superstição. Alguns dizem que é João Batista, transformaram Jesus Cristo numa entidade pagã, creem numa superstição, uma espécie de reencarnação. E, como dizia o rei Herodes, achava que era uma reaparição de João Batista, ou seja, ele não era de carne e osso, como ainda hoje pensam os gnósticos, e antes deles, os docetistas. Jesus Cristo não era de fato real, era uma aparição. Era João Batista que voltou dos mortos e está aparecendo. Havia aqueles que achavam que Cristo era uma mera imitação de Elias, e até uma redução, qualquer apóstolo, qualquer profeta do passado. Mas, meus queridos, nós precisamos entender que o Jesus que as multidões dizem, não deve ser o Jesus que eu e você cremos. O que é que as multidões dizem acerca de Jesus? Quem é Jesus para as multidões? Eu peguei aqui 10 características do Jesus genérico. Talvez tenha mais, talvez não, tem muito mais característica, mas tenha a ficar muito grande. Essas características mostram um pouco de como as multidões veem quem é Jesus. Primeiro,
é um Jesus politicamente correto. Já ouviram esse Jesus? É o Jesus, meus irmãos, que não confronta ninguém. É um Jesus que não exige santidade de ninguém. Apenas abraça as pessoas e passa a mão em suas cabeças dizendo, eu não te julgo. Já ouviram falar sobre esse Jesus? Eu ouço direto. É um Jesus genérico. Não, Jesus não está nem aí para a sua vida. Jesus é aquele cara, é bem dessa foto aí, né? É aquele que diz, é você aí, vem cá, eu não julgo você, não quero saber o que é que você faz de sua vida, o que é que você faz do seu corpo, o que você faz do seu dinheiro, você faz do tempo, que nada, vem cá, vem cá. Segundo, é um Jesus de todas as religiões e crenças. Ou seja, Jesus está no budismo, no espiritismo, no hinduísmo, nas religiões místicas e tribais. É o Jesus do sincretismo religioso. Já ouviram falar desse Jesus? Alguns dizem, olha, eu creio em Deus. E eu estou em todas as religiões, porque o que é importante é falar de paz. Para mim, Jesus Cristo é isso. Jesus Cristo está em todas as religiões. Então, eu fico com esse Jesus. Com esse Jesus vai levar para o inferno. Porque esse Jesus é o Jesus genérico. Não é o Jesus bíblico. Esse Jesus do sincretismo religioso. Tem crente dizendo que pode encontrar salvação em todas as religiões, quer ou não fale de Jesus. Está cheio de crente. Abre aspas. Não tem como ser crente em Jesus Cristo se você não crê que a salvação se dá por meio da graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Você crê em Jesus, você fala com Jesus, você ora a Jesus, mas é um Jesus genérico. E esse Jesus genérico é conforme cada um quer. Cada um molda o seu Jesus. Cada um faz de um jeito que quer o seu Jesus. Um terceiro é um Jesus que anda armado nas ruas, circula com carros caros e desfruta de muito luxo e promete um estilo de vida abastado aos seus seguidores. Já ouviram falar desse Jesus? É outro tipo de Jesus. É o Jesus da prosperidade. É um Jesus que promete prosperidade. Não cai na real. Não tem oração dos 7 laços. Não tem oração de fogueira quebrada. Você pode jogar o boleto na fogueira. Vai ter que pagar o boleto. Não tem promessa disso não, meu irmão. Mas muita gente segue esse Jesus. É um Jesus genérico, tem que largar esse Jesus e vir para o Jesus bíblico. É um Jesus, meus irmãos, amigo das prostitutas. A Bíblia fala que ele era amigo de publicanos e pecadores, mas não é nesse sentido que eu estou dizendo. É o Jesus que é amigo dos pecadores que não querem se arrepender. É o Jesus, mulher, de todos os gêneros possíveis, é o Jesus da chamada teologia progressista. É o Jesus de tudo pode. Não confunda com cristão progressista, outras coisas, é diferente. É a teologia liberal. É o Jesus da teologia liberal, que hoje tem esse nome de teologia progressista. É o Jesus que diz, não, Jesus Cristo não veio para dizer nada. É o Jesus que, naquela parábola da mulher apanhada em adultério, ele diz, olha, onde estão teus acusadores? Ninguém te acusou. E para aí. Para aí. Nesse Jesus genérico, ele não diz, vá e não peques mais. Não. No Jesus genérico, ele para antes e diz, olha, ninguém pode lhe acusar. Seja como você quiser. O importante é você crer em Jesus. O que você faz com o seu corpo é com você. Jesus genérico, que leva as pessoas à condenação eterna. É um Jesus, meus irmãos, que não fala em juízo, que não fala em inferno, que não fala em condenação eterna. Leia os evangelhos. A não ser que você leia um outro evangelho, ou leia o evangelho de cabeça para baixo, mas você vai ver Jesus Cristo falando de juízo. Ai de vocês, Betsaida, Corazim, Betsaida, ai de vocês.
O Jesus genérico não fala, mas o Jesus bíblico fala. É um Jesus cujo assunto predileto é o amor de Deus, sendo que este amor é entendido como uma licença para pecar, sobretudo nos pecados da área da sexualidade. Pegue isso aí. Esse Jesus genérico é um dos mais pregados. É o Jesus que não está nem aí para a sua sexualidade. É o Jesus mulher, é a Jesus mãe, Deus mãe. Já ouviram falar isso? Deus é mãe? Mas, irmão, esse povo não tem o que fazer, não. Eu fico imaginando, o povo não tem o que fazer. Deus é mãe. É como se dissesse que Deus é pai. A gente está diminuindo Deus. Aí Jesus Cristo, quando ressuscita, as mulheres vêm para Jesus, começam a conversar com Jesus, os discípulos vêm, aí Cristo fala e diz: olha, não me detenhas, vão para os discípulos, vamos, que eu vou para minha mãe e mãe de vocês. Fala, eu vou para o meu pai e pai de vocês. Jesus é pai, meu querido, quer que você queira, quer você não, queira. Eu vou para o meu pai e pai de vocês, vou para o meu Deus e Deus de vocês. O fato de dizer que Deus é pai não diminui em nada, pelo contrário. Agora muita gente tem complexo com o pai, aí quer que ele seja mãe. Muda-se a teologia para se enquadrar aos meus traumas, às minhas noias. Esse também é um Jesus genérico. Deixa eu dizer uma coisa a você, Jesus Cristo é homem, viu? Pastor, não é mulher não, como dizem por aí, nem uma combinação, nem assexuado, nem híbrido, nem androide, não. Homem. Inclusive lutou e foi fiel na tentação de ser homem. Para muita gente, Jesus Cristo é mulher também. Porque se Jesus Cristo, como é que pode Cristo ser homem? Se ele for homem, então é o patriarcado masculino. Por favor, gente, vá pegar uma trouxa de roupa, daquelas pesadas, vai fazer alguma coisa de útil, chama uma trouxa de roupa pesada, e vai levar para fora, melhor ainda. Jesus Cristo é homem. 100% homem, no sentido masculino, mas também de humanidade, e 100% Deus. Se o seu Jesus for mulher, cai fora, cai fora. Esse Jesus é o Jesus genérico, é o Jesus, meus irmãos, que prega o reino deste mundo. Sua missão é criar uma sociedade livre de desigualdades. Cristo vai dizer: o meu reino não é deste mundo. Se assim fosse, eu oraria, e meu Pai mandaria miríades de anjos. Não quer dizer, preste bem atenção, que não tenhamos que lutar em favor da humanidade. Não é esse o foco que eu quero dar esta noite. Nós, enquanto pessoas, temos que lutar para um mundo melhor. Temos que evitar o vitimismo, o cataclismo. Precisamos acreditar e trabalhar por um mundo melhor. Mas Jesus não veio instaurar um mundo melhor. Cristo não veio interferir na política, pasmem, tirar ditaduras e implantar democracias, ainda que seja melhor para a gente. Jesus Cristo não veio fazer isso. Ele não veio para esse mundo para isso. Mas para muitos, Jesus Cristo é o cara que nos ensina essas coisas, é ele que ele nos ensina a amar, a perdoar, a mudar as estruturas. Muita gente, meus irmãos, fica falando por aí que Jesus Cristo morreu porque ele foi contra o Império Romano. Meu Deus do céu, tem que voltar para a classe de novos crentes e batizar de novo. Nós vamos ver aqui que Cristo se doou, ele se deu como oferta pelo nosso pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Cristo quisesse, tiraria César e qualquer outro César, até o Império Romano cairia. Ele não morreu porque ele se colocou contra o Império Romano. Inclusive o Império Romano nem sabia de Jesus Cristo. César nem sabia de Jesus Cristo. Estava nem aí para Jesus Cristo. Tudo aconteceu naquela região ali, ali na Galiléia, em Jerusalém, naquela circunvizinhança. Não chegou em Roma.
O evangelho vai chegar em Roma depois. É o Jesus que não fala em céu, vida eterna em Nova Jerusalém. Tem a ver com o anterior. E 9, é um Jesus que luta contra os ricos, independente de suas crenças. O inimigo dos cristãos genéricos são os ricos. Não vou falar mais disso não. Cristo genérico é um tipo de anticristo. 1 João 2,18 vai dizer: filhinhos, esta é a hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. O Jesus genérico é uma imitação barata. É um Jesus que não muda, não confronta a sua vida. É um Jesus que não lhe exige santidade. É um Jesus das facilidades, do politicamente correto. Esse Jesus não é o Jesus bíblico. O Jesus bíblico, meus irmãos, é o Jesus que nos ensina acerca da fé única e salvadora num Deus vivo, mediante o arrependimento dos pecados. Em segundo lugar, queridos, o Jesus genérico é uma deturpação do Jesus bíblico. Além de ser uma imitação barata, uma imitação ilegítima, é uma deturpação. E aí, depois de perguntar o que as multidões dizem, Cristo olha para os apóstolos e diz: mas e vocês? Não importa o que o mundo diz, não importa o que o mundo prega, e vocês, igreja, para vocês quem eu sou? Você é daquele tipo de cristão que se fizer um pedido, Deus não dá, você vai agora se desviar? Você é um tipo de cristão que vai para casa com uma garrafa de água, achando que bebendo aquela água tudo vai mudar na sua vida? Pare de seguir Jesus genérico. E aí Cristo vai dizer: e vocês quem eu sou? Cristo, meus irmãos, está fazendo uma diferença clara. Existe uma diferença clara. O que o mundo crê acerca de Jesus, e o mundo crê, porque Jesus Cristo está em todas as religiões. Jesus Cristo está em todas as religiões. O brasileiro, a maioria, crê em Jesus, mas há uma diferença entre o que as massas creem em Jesus do que a Bíblia fala sobre o Jesus bíblico. Há uma diferença. E vocês? Quem vocês creem? E aí então Pedro, meus irmãos, como representante do colégio apostólico, Pedro que sempre se lançava primeiro para falar, ele então fala em nome dos 12 e diz: o Cristo de Deus. A palavra Cristo aqui, querido, significa ungido, que quer dizer o Messias. Pedro vai dizer: tu és o Messias que as profecias nos relataram e que nós desde criança esperamos com ardente expectativa. É isso que tu és. Só que Pedro fala, mas nem ele compreende direito o que ele está querendo dizer. E aí Cristo vai dizer, no verso 21, não conte isso a ninguém. Por quê? Porque para as pessoas da época, eles aguardavam o Messias fariseu, o Messias político, o Messias que ia dizer fora César, fora Roma. E aí Cristo sabia que se aquilo se espalhasse, a missão de Cristo, o seu ensino, teria um fim prematuro. Não era para acontecer desse jeito. Não era para Jesus morrer porque estava querendo tirar César. Não, nem naquela hora. Então Cristo fala, olha, não diga isso a ninguém. Mais na frente, depois, na multiplicação de pães e peixes, o povo queria pegar Jesus Cristo à força. Para quê? Lembram? Para fazer ele rei. Nós queremos fazer o Senhor rei. E Cristo, rapaz, o rei não é deste mundo, não. Vem Jesus, vem nos libertar do jugo de César, do jugo de Herodes. Meu querido, eu não vim a este mundo para isso. Eu não vim para isso. E aí ele vai dizer, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. E aqui Cristo sentado com os apóstolos, deixa bem claro o que vai acontecer. É necessário que eu sofra muitas coisas, seja rejeitado, primeiro, pelos anciãos, também chamados líderes religiosos,
Eram os líderes leigos de Israel, líderes leigos do Sinédrio. Leigos porque eles não eram os teólogos. Quem eram os teólogos? Eram os escribas, os mestres da lei, e os chefes dos sacerdotes, ou seja, a nata dos sacerdotes. Então ele olha, eu vou ser rejeitado não é por César, eu vou ser rejeitado não é pelo império, eu vou ser rejeitado é pela religião, eu vou ser rejeitado pelos líderes religiosos, chefes dos sacerdotes e mestres da lei. Qual era a função dos mestres da lei? Eles tinham que estudar a Bíblia, eles tinham que copiar a Bíblia, eram copistas, para fazer mais manuscritos, porque não tinha livro, não tinha fotocópia. Então os mestres da lei tinham que estudar a Bíblia, tinham que copiar a Bíblia, tinham que ensinar a Bíblia e praticar a Bíblia. A última parte eles não faziam. E é esse público que vai assassinar Jesus, vai fazer essa arapuca contra Jesus. O Jesus genérico, meus irmãos, é um Jesus que tira isso, ele deturpa o ensino dele. Cristo deixa bem claro, olha, é necessário que eu sofra, que eu seja morto, mas que ao terceiro dia eu ressuscite. Meus irmãos, o Jesus genérico, ele não está preocupado, pode olhar, com a sua salvação da sua alma. Nós vimos pela manhã que a nossa fé está alcançando o objetivo principal, que é a salvação das nossas almas. Não é que o restante não é importante, não é isso. É que o Jesus genérico, ele é mundano. O Jesus genérico, ele é mundano, ele é um Jesus político, como um dos fariseus na época. Ele é um Jesus líder político, líder tribal, líder religioso. É um Jesus que atende aos nossos pedidos. Tudo isso, meus irmãos, é uma deturpação do Jesus bíblico. Por quê? Quando Paulo fala para Timóteo, Paulo vai dizer o seguinte: olha, Timóteo, esta afirmação é fiel e digna de aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para retirar políticos corruptos. Cristo veio ao mundo para te dar presentes lindos e maravilhosos, até para você comer até. Cristo veio ao mundo para fazer você trocar de carro. Cristo veio ao mundo para lhe dar uma casa de praia. Cristo veio ao mundo para lhe dar uma fazenda linda e maravilhosa. Cristo veio ao mundo para fazer você reinar, porque você é cabeça, não é cauda. Tudo isso é Jesus genérico. Você pode ter uma casa na praia. Se tiver, nos fale que a gente pode fazer alguma coisa lá também na sua casa de praia. Agradeça a Deus, mas Jesus Cristo não veio para isso, para lhe dar. Você teve por quaisquer outros motivos, herança, fruto do seu trabalho, qualquer coisa. Mas Jesus Cristo não veio para isso. Então não coloque isso na boca de Jesus. É Jesus genérico, é perdição, é caminho de inferno. Cristo não veio para isso, meus irmãos. Ele veio para salvar os pecadores. E aí Paulo vai dizer, dos quais eu sou o pior. Preste atenção agora, queridos. Se o Jesus que você segue não gera em você um sentimento profundo de que você é o maior pecador, de que você é um grande pecador, de que os seus pecados fazem distinção entre você e Deus, você está seguindo um Jesus genérico. Porque preste atenção no texto, preste atenção agora. Quando Paulo diz que eu sou o maior pecador, ele não está comparando com ninguém não, meus irmãos. Quando Paulo diz, olha, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, os quais eu sou o pior, ele não está comparando com Timóteo, não está comparando com Tito, não está comparando com Apolo, ele não está se comparando com ninguém, está se comparando com quem? Com quem?
com o próprio Senhor da glória, que é santo, 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 Deus eterno, maravilhoso. Então Paulo diz: Senhor, comparando-se com a tua glória, com a tua santidade, Senhor, eu sou péssimo, eu sou mundano, eu sou pecador. Meus irmãos, quando nos aproximamos do Jesus bíblico, ou a gente se ajoelha, ou a gente se prostra, ou a gente compreende que nós somos pecadores, que necessita do arrependimento, ou tem alguma coisa de errada contigo. Para muita gente, se aproximar de Jesus é para pedir um monte de coisa. Senhor, me dê um cargo. Senhor, me dê aquilo. Senhor, meu querido, o Jesus bíblico, quando nos aproximamos dele, nós vamos olhar para nós e dizer: Senhor, Senhor, eu sou tão pecador. Senhor, a tua graça é tão grande. Senhor, como que o Senhor me deu essa tão grande salvação? Eu não mereço, Senhor. Senhor, obrigado pela tua salvação. O que darei em troca dessa grande salvação? Eu vou erguer o cálice. Eu vou louvar ao Senhor. Por isso que tem muita gente nas igrejas que não tem ânimo para cultuar a Deus. Por isso que tem muita gente nas igrejas que para cultuar a Deus é na base da dificuldade, porque algumas não compreenderam ainda quem elas eram, ou talvez ainda sejam, e quem Deus é, e o que Deus proporcionou a elas em Cristo Jesus no Calvário. Meu querido, nós somos pecadores, merecedores de toda e qualquer castigo. Quinta-feira eu falei uma coisa que eu vou repetir aqui. Todo pecado que nós cometemos, todo pecado, ele será castigado. Toda palavra frívola, todo pensamento maldoso, todo bem que você poderia ter feito e não fez, tudo que você fez de errado, não vai haver escapatória. Todo pecado será castigado, julgado, condenado. Todo pecado. Porque se os juízes humanos não fazem anistia, quanto mais o Deus Santo, Santo, Santo. Todo pecado será castigado. Das duas, uma. Ou você pagará pelo seu pecado, ou você, pela fé, entende que Jesus pagou pelos seus pecados. Das duas, uma. Ou você pagará por cada milímetro de pecado que você cometeu aqui nessa terra, e você vai pegar esse pecado no lago de fogo e enxofre, você pagará esse pecado na condenação eterna, ou Jesus Cristo pagará por você, por cada milímetro de pecado que você já pecou. Como que eu posso ter agora os meus pecados pagos por Jesus? Por meio da fé salvadora no Jesus bíblico. Por meio da pregação do Evangelho, se é dito para nós que por meio de Jesus nós temos nossos pecados perdoados. Se você crê, será salvo. Se não crê, será condenado. Se você crê em um Jesus diferente, será condenado. Se você se aproxima de Jesus para outras motivações, será condenado. Se você se envergonha mais na frente de Jesus, também será condenado. Simples assim. Esse é o Evangelho. O Evangelho faz com que a gente, meus irmãos, nunca recorra a Deus, dizendo: Senhor, porque o Senhor não me dá aquilo? Porque o Senhor não me dá isso? Senhor, porque me faltou aquilo? Porque você já ganhou aquilo que é o mais importante da sua vida. Já ganhou o máximo do máximo do máximo. Então você já chega para Deus com um coração de adorador e diz: Senhor, eu não mereço sequer estar falando com o Senhor. Sequer eu poderia entrar na tua presença agora. Se assim eu faço por meio de Jesus Cristo. O Jesus genérico coça o nosso coração, faz carinho no nosso pecado, faz cafuné no nosso orgulho. O Jesus genérico nos promete um monte de coisa com o Papai Noel. O Jesus genérico diz que você é forte, que você é fixe, diz que a gente é príncipe e princesa. O Jesus genérico nos manda determinar, eu determino isso, eu determino aquilo. O Jesus genérico diz: olha, restitui, peça para o diabo ele restituir o que é seu.
O Jesus bíblico estraçalha o nosso coração. O Jesus bíblico nos joga no chão, porque nós vamos perceber a santidade de Deus. E o que Ele fez por nós, saindo da sua glória e morrendo no meio e no seu lugar. O Jesus bíblico nos faz chorar pelo nosso próprio pecado. E aí nós vamos compreender o que significa bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O Jesus bíblico, meus irmãos, nos mostra a finitude da humanidade e a imensidão da graça de Deus. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, isso é muito sério. O Jesus genérico abandonou a cruz. Quer ver um exemplo? Lembra que eu falei que Cristo está em todas as religiões, correto? Mas não na cruz. É profeta para alguns é um bom líder, uma pessoa, um mestre da lei, né? Uma pessoa, um profeta. Mas ele não é o Cordeiro de Deus que na cruz do Calvário morreu pelo meio do seu pecado. A cruz, meus irmãos, Jesus genérico corre da cruz, como um diabo corre da cruz também. Jesus dizia a todos, se alguém, na sequência, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Meus queridos, o Jesus genérico não tem cruz e nem diz para carregarmos a nossa cruz. O Jesus bíblico diz, olha, a graça que eu lhe dei foi de graça, mas agora você precisa andar em novidade de vida. O Jesus bíblico nos dá uma promessa. O Jesus genérico diz que os seus problemas serão cancelados. O Jesus genérico diz, venham, e eu vou lhe dar bênçãos e bênçãos de todo tipo. O Jesus genérico diz, venham, e eu vou quebrar pedra nos seus rins. Eu vou desobstruir a sua narina. Eu vou melhorar o seu colesterol. Eu vou diminuir a sua barriga. Dá assim de jeitinho, né? O Jesus bíblico não era essa a intenção. O Jesus bíblico vai dizer, eu tenho uma promessa para vocês. Negue a sua natureza pecaminosa que está incrustada no seu ser. Porque você é o maior inimigo de você mesmo. Há um impostor que mora dentro de nós, que somos nós mesmos, como diz o autor do livro, que eu esqueci agora o nome. Brenamene? E meus irmãos, Cristo vai dizer, olha, meu querido, pare de seguir falsos deuses, pare de seguir Jesus Cristo genérico, e negue-se a si mesmo, mostre que você realmente me segue. Eu, na cruz, concedi o perdão dos pecados. Agora você, olha, diariamente. Meus irmãos, a nossa vida, ela é feita de ciclos, mas o maior ciclo nosso é o dia. Tudo acontece no dia. Todas as coisas acontecem no dia. Até o seu aniversário, que é de ano em ano, acontece em um dia. Todo dia, meus irmãos, é um ciclo que se renova. Você não pode dizer, eu seguiria a Cristo durante todo esse ano. Não, seguiria a Cristo hoje. Negarei a mim mesmo hoje. Carregarei a minha cruz hoje. E meus irmãos, prestem bem atenção, essa cruz, da qual Cristo fala, é a cruz que significa, meus irmãos, todo o pecado deixar para trás. Nós temos que carregar essa cruz no seguinte sentido: eu tenho que andar com Jesus e estar disposto a sofrer pelo Evangelho, a fazer o que for preciso para continuar na minha caminhada. E isso eu faço, atenção agora, isso eu faço voluntariamente. Na época de Jesus Cristo, preste bem atenção, na época de Cristo, todos que ali estavam sendo
crucificados eram forçados a ser crucificados. Jesus não. Ele se doou. Ele estava ali porque ele queria. Era a missão dele. Foi para isso que ele nasceu. Foi para isso que ele se fez carne. Foi para isso que ele veio ao mundo. Nós não somos como Simão, o sirineu, que foi forçado a carregar a cruz. Agora Deus diz, olha, é a chamada. O que é o evangelho? O evangelho é isso, olha, venham todos. Quem quer ser meu discípulo? Disse Jesus, quem quer ser meu discípulo? Eu. Negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz. Ou seja, esteja pronto a morrer. A morrer para o mundo. A morrer para as coisas deste mundo. Diariamente. E siga-me. Pois quem quiser perder a sua vida, quem quiser salvar, perderá. Quem quiser perder a minha vida por minha causa, salvará. Na contabilidade de Jesus, Ulisses, quem perde, ganha. Quem ganha, perde. Por quê? Porque aquele que quer salvar a sua vida, aqui deste mundo, não vai querer carregar a cruz. Mas Cristo fala, olha, para com isso. Você quer ser meu discípulo? Então me siga. E o meu caminho é um caminho de cruz, porque o seu caminho seria diferente. Uma outra pessoa falou, mestre, eu quero te seguir. Aí Cristo disse, você quer me seguir? Rapaz, olha, não tenho nenhum travesseiro. Reclinar a cabeça. Tem nenhum travesseiro. Durmo num relento. As raposas têm os seus covis, mas eu não tenho. Você quer me seguir? Então vamos. A outro disse, mestre, eu quero te seguir. Mestre, venha. Não, deixa eu primeiro vender uma propriedade e fazer. Mestre, cara, não tem condições. Meus irmãos, ou a gente compreende o que é seguir Jesus Cristo, ou a gente vai, infelizmente, perder a vida acreditando em Jesus. Compreendem isso? Que tem muitas pessoas que estão perdendo a sua vida acreditando em Jesus, porque elas acreditam em um falso Jesus, em um Jesus genérico. A cruz, meus irmãos, ela faz parte da nossa identificação com Cristo. Cruz significa que eu voluntariamente estou disposto a morrer para o mundo e o mundo para mim. Seguir Jesus verdadeiro exige renúncia. Se você não estiver disposto a isso, você estará se envergonhando de Cristo. E ele disse, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Quer saber qual é, meus irmãos, a identidade? Se você realmente está seguindo Jesus Cristo, tem um hino que foi feito muito bom. Eu quero cantar esse hino com vocês. Esse hino resume a diferença entre o Jesus bíblico e o Jesus genérico. Eu quero cantar a capela com vocês. Antes de ler esse hino, vamos ler esse Gálatas 2:20? Vamos ler todos juntos? Fui crucificado com Cristo. Versículo 24, os que pertencem a Cristo Jesus. Essa é a diferença entre seguir um Jesus bíblico e um Jesus genérico. Se o Jesus que você segue não exige isso de você, crucificar a sua carne com seus passões e seus desejos, você está seguindo um Jesus genérico. E a pergunta é, você está disposto a levar também a sua cruz? Esse é o hino que eu quero cantar com vocês, meus irmãos. Quem pode puxar esse hino? Que eu sou puxar, vai puxar errado.
Essa deve ser a nossa ênfase, irmãos. Vamos ficar de pé. Meus irmãos, que alegria a gente poder estar, apesar das nossas dificuldades, ouvir um hino maravilhoso desse. Nós temos o privilégio de sermos inundados com a boa doutrina, com a sã doutrina. É uma pena ver irmãos e irmãs que se criaram na Igreja Batista, abraçando Jesus genérico, abraçando causas, disposto a morrer por outra coisa, e não levar a cruz de Cristo. Meus queridos, eu quero finalizar lendo com vocês, eu vou ler, ainda de pé, não vou explicar, mas veja como João, que estava com Jesus naquela hora, e ele compreendeu esta mensagem, e ele vai dizer: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, infelizmente muitos saem do nosso meio, meus irmãos, anticristos, pregando Jesus Cristo diferente. Alguns estão pregando, não creem mais em milagres, ou creem demasiadamente em milagres. Eu disse que não ia explicar, né? Por isso sabemos, meus irmãos, eles não eram de nós, saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. De fato, o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos, mas vocês têm uma unção que procede do Santo. Esta unção, meus irmãos, não é arrepio, não. Esta unção, meu irmão, não é flutuar, não. Esta unção chama-se Espírito Santo de Deus.
É Ele que nos ensina. É Ele que nos mostra o erro, a mentira. Essa é a unção, a palavra unção aí, ela é sinônimo de Espírito de Deus. Nós temos esta unção e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque vocês não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio, adolescentes, crianças, vocês têm ouvido o Evangelho desde crianças. Muitos aqui são cristãos desde criança, tiveram a alegria de estar em lares cristãos. Cuidem vocês, para que vocês não se apartem daquilo que vocês têm ouvido desde o princípio, e comecem a seguir Jesus genéricos, profetas de YouTube, negando a fé, negando Deus, nem acredita mais em nada de Jesus, nada de milagre, começa a questionar acontecimentos bíblicos, começa assim, olha, um degrau após o outro, começa negando Gênesis, negando isso, negando aquilo, negando a Moisés, negando a passagem do Mar Vermelho, negando Josué no Rio Jordão, e aí vai. Começa a crer em um Jesus desfigurado, não desfigurado da cruz pelos nossos pecados, mas um Jesus modificado, uma espécie, meus irmãos, de mosaico, de vários Jesus no nosso tempo, e aí se cria um verdadeiro Frankenstein espiritual. Mas cuidado, para que aquilo que vocês ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, diz o verso 25, a vida eterna. Repita, vamos ler juntos? E esta é a promessa que Ele nos fez. Não foi trazer o seu namorado em 5 dias, não foi mudar o seu emprego em 3 meses, não foi nada disso, ainda que Deus nos abençoe, e Ele nos abençoa, meus irmãos, mas Ele não veio para isso. Ele nos veio, meus queridos, está convicto na palavra de Deus, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. E esse mundo agora com as mídias sociais, muitos têm sido enganados com esse Jesus genérico. Eles querem lhe enganar. Quanto a vocês, a unção de novo, 27, que receberam dele permanece em vocês, o selo da promessa do Espírito Santo. Não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. O Espírito nos ensina, permaneçam nele, como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. E vocês, o que dizem? Quem vocês dizem que Jesus é? Pai, nós confessamos a Jesus Cristo, teu Filho amado, como o verdadeiro Messias, aquele que haveria de vir, da qual toda a tua palavra profetizou, os profetas, os livros históricos, os salmos. É esse Jesus, Pai, pregado na cruz, que morreu no nosso lugar, que nós confessamos, que nós pregamos, que nós servimos. Nós queremos, ó Deus, reafirmar esse entendimento, mas queremos rogar, Pai Santo, que a unção que o Senhor nos deu, o
o selo do Espírito Santo, possa nos preservar da mentira, das mentiras que são pregadas em nosso tempo, acerca de falsas pregações de Jesus. Um Jesus genérico, um Jesus, uma imitação ilegítima, um Jesus que é uma deturpação, um Jesus sem cruz, um Jesus sem santidade, um Jesus que não exige de nós negarmos a nós mesmos, carregarmos nossa cruz, um Jesus para onde tudo pode, um Jesus que mais importante é o amor, que amor é esse, Pai, que se pregam, um amor que não está revestido de santidade, é um amor, na verdade, que é uma libertinagem para pecar, uma licença para pecar. Ó Pai Santo, no dia do juízo nenhum ficará impune. No dia do juízo, Pai, todas as coisas serão esclarecidas. Mas, ó Deus, que pela Tua misericórdia, bondade e graça, que a todos que aqui estão, que nos acompanham pela internet, e que eventualmente estão ouvindo esta mensagem, que todos possam se livrar dos Jesus genéricos do nosso tempo, e possamos nos firmar ao lado, submisso, confessando, crendo no Jesus bíblico da Tua palavra, no Jesus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e está sentado à destra do Pai, e intercede por nós, e virá com grande poder e glória, e estaremos com o Senhor por toda a eternidade. É esse Jesus, Pai, que nós professamos, é esse que nós pregamos, e é esse que nós cremos que todos possam crer. Nossa gratidão em nome de Jesus.